falar no Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento e dá vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com os seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Filho de Davi, tem piedade de mim. Um homem cego, mendigo, grita no meio da multidão. Muitos julgam que ele está incomodando o mestre, está roubando a atenção que deveria ser de Jesus. Muitos estão atrás do Senhor, mas são incapazes de enxergar aquele homem com amorosidade. Tentam abafar o seu grito de socorro. Se tornam insensíveis, porque enxergam o mestre, mas não enxergam aquele irmão. A dor daquele homem não dói naquelas pessoas. Elas querem calá-lo. Acham que ele está sendo inoportuno. Vão atrás de Jesus, mas na verdade não o estão seguindo, justamente porque estão fechadas em si mesmas. E a essas pessoas Jesus se dirige, porque ouviu o grito deste homem, a misericórdia de Deus, ouve o clamor daquele que necessita e se volta para ele. Mas Jesus pede que aqueles que agora estavam tentando impedir este homem de falar com o mestre, vão chamá-lo. Por que Jesus não fala diretamente para o homem, mas sim para que os discípulos o chamem? Justamente porque é no caminho que Jesus ensina.
E mais do que estar atrás do mestre, essas pessoas precisam segui-lo, isto é, precisam imitá-lo. Essas pessoas precisam aprender a escutar, a colocar-se a serviço. E se as pessoas ordenavam para o mendigo ficar quieto, agora elas são ordenadas por Jesus a chamá-lo. E é interessante que agora os discípulos tomam outro tom e eles dizem: coragem, o Senhor te chama, levanta-te. Eles estão encorajando aquele homem a se aproximar do mestre. Os discípulos de Jesus devem ser os primeiros a enxergar, assim como Maria enxergou a necessidade daqueles noivos nas bodas de Caná. E Jesus não perde tempo, em toda ocasião ele quer ensinar, ele quer realmente formar os seus discípulos, para que eles abandonem a indiferença, a insensibilidade, a frieza, e passem a ter atitudes iluminadas de compaixão, de solidariedade, de apoio. A comunidade dos seguidores de Jesus tem que ser uma comunidade que promove esse encontro de outras pessoas com ele. E assim, Bartimeu, o cego, agora lança fora o seu manto. O único bem que lhe pertencia, mas que representava a sua vida passada, vida de mendicância. Havia se acostumado com as míseras esmolas, com o pouco que lhe davam, uma vida tão pequena. E aqui nós estamos falando não apenas da mendicância em si, de uma pessoa necessitada. Não se trata de rebaixar alguém que está nessa condição. Estamos falando da realidade de filhos de Deus que às vezes acabam mendigando com a sua carência outras coisas que não preenchem. Filhos de Deus que acabam se contentando com tão pouco, com tão pouco diante do muito que Jesus quer oferecer. Nesse instante em que Bartimeu, ele lança fora o seu manto, ele está deixando para trás a vida passada. E agora o Senhor então lhe pergunta e faz uma indagação óbvia: o que queres que eu te faça? Jesus sabia que ele era cego. Será que esse homem queria outra coisa senão enxergar? Por que Jesus o estimula a falar? Jesus não conhece todas as coisas, inclusive as nossas necessidades, mas ele quer ensinar esse homem a orar, a estar em contato com ele, falando daquilo que ele precisa. E nós vamos ver que esse homem vai pedir que eu enxergue, que eu veja. E quem é aquele que primeiro que esse homem passa a enxergar na hora em que é curado pela fé? A Jesus. Então, muito mais do que alcançar uma graça, do que obter uma cura, do que ter um favor do Senhor, é enxergá-lo diante daquilo que o Senhor realiza. Esse homem agora está vendo Jesus frente a frente. Um homem que estava à margem, à beira do caminho. Alguém que estava excluído, não era visto, foi enxergado por Jesus e agora enxerga o Mestre. Os discípulos que por sua vez não enxergavam aquele homem, o viam como um estorvo, um incômodo, agora o enxergam como um irmão a partir da atitude de Jesus. É uma verdadeira catequese a nós, que devemos, como povo de Deus, abandonar atitudes de escuridão e nos deixar iluminar pelos gestos de Jesus.
Antes mesmo dos cristãos serem assim denominados, cristãos, os seguidores de Jesus Cristo eram aqueles que eram identificados como pertencentes ao caminho. Antes mesmo de se falar em igreja católica e até mesmo em cristianismo, os primeiros cristãos eram sempre relacionados como aqueles que pertenciam ao caminho. Então eles faziam uma caminhada de fé. Jesus é o caminho. Este homem agora passa a seguir um mestre, de maneira que o evangelho é concluído assim. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia a Jesus pelo caminho. Jesus é o próprio caminho. Irmãos, irmãs, quem encoraja Jesus como caminho, aliás, quem enxerga Jesus como caminho, encoraja as pessoas também a se aproximarem dele. Sejamos uma comunidade que se deixa iluminar pelo Mestre e ao mesmo tempo uma comunidade acolhedora que promova o encontro das pessoas com Jesus e umas com as outras, conforme o plano de luz que o Senhor tem para nós em seu reino. Vamos ficar em pé? E assim como o céu